todos, sejam todos bem-vindos a mais um Debatendo Joana de Ângeles. Eu me chamo Carla e é uma grande alegria estarmos aqui novamente debatendo esses temas da série psicológica de Joana de Ângeles sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Como já havia introduzido num vídeo anterior aqui no YouTube, nós estamos avaliando, analisando a obra Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um romance conhecido, né, pelo menos nominalmente, de todos, e trata justamente sobre um assassinato, um homicídio de Raskolnikov, um jovem estudante russo de Petersburgo, que acaba se convencendo por A mais B que seria interessante assassinar uma idosa, que era, na verdade, uma senhora que trabalhava com agiotagem, que recebia pertences valiosos dos estudantes como garantia, e Raskolnikov, em certa feita, foi construindo a ideia de assassiná-la, de roubá-la, para se manter, já que estava num período de muita dificuldade econômica. Então, hoje nós vamos debater a parte 2 do livro. Na primeira parte, então, se desenvolve toda a psicologia da formação, do pensamento, daqueles temas que deixam raiva para o nosso personagem, né? Toda a questão do casamento da irmã que ele não concorda, a questão das pessoas, né, que ele convive, o Marmelov, que é uma figura um tanto quanto pitoresca do alcoolista, fanfarrão, que vai lá, que bebe, que volta, e a mulher espanca, e as crianças passando necessidade. Depois a mulher vai ficando tísica, né, com tuberculose. Então todos esses personagens vão fazendo parte desse submundo, desse mundo do Raskolnikov. E nós, então, nos deparamos com as questões sombrias da sociedade. O alcoolismo, a raiva, o instinto de preservação e a violência que a Joana de Ângeles vai trazer, que são os responsáveis por mantermos o nosso egoísmo, pois ainda estamos muito nessa fase inicial de medo, de fixação dos nossos desejos, de achar que não vai ter para nós, de achar que vamos ficar ao léu. Então agimos violentamente, de uma forma presunçosa, onde o ego é o grande rei, e em detrimento muitas vezes do bem-estar dos outros, e muitas vezes chegando a culminâncias, como é o caso desse personagem, de assassinar alguém. Então nós temos, né, esses elementos sombrios na nossa personalidade. Nós temos um alcoolista em potencial, nós temos um assassino em potencial, nós temos um agiota em potencial, nós temos uma pessoa medrosa que não enfrenta a vida, uma pessoa que enlouquece, como é o caso do personagem. Na parte 2 isso vai ficando mais evidente, né? E junto eu gostaria de fazer uma analogia com a obra Conflitos Existenciais, da série psicológica da Joana de Ângeles, principalmente o capítulo 9 e o capítulo 10, intitulado Crueldade e Violência, consecutivamente. Nesse livro tem ainda o tema da raiva, tem o tema do alcoolismo, mas eu gostaria de poder falar desses temas mais adiante e faço o convite para que todos leiam, porque afinal de contas nós sabemos, e Allan Kardec já vai nos dizer, na questão 621 do Livro dos Espíritas, que fala justamente nesse começo de processo de individuação, que é o que todos nós procuramos, nós espíritas, né? Vai falar assim, ó: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecer e menospreza. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, quando nós brincamos, assim, no dizer popular, que me dói a consciência, é verdade, porque ali está gravada a lei de Deus. Ali está gravado exatamente aquilo que nós sabemos que é lícito fazer e o que não é. E aí todas essas questões morais. E quando nós vamos mais adiante, né, ali ao conhecimento de si mesmo, que é onde eu queria chegar,
A questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E ele vai mais adiante, Santo Agostinho, dizendo que quando encarnado, à noite ele deitava e vislumbrava todo o seu dia para ver pontos positivos e pontos a melhorar. Então, no Livro dos Espíritos, nos é chegado esse conceito que a Joana de Ângeles tanto vai trabalhar na psicologia junguiana, do contato da sombra, que é onde começa o processo, que para nós sermos pessoas melhores, para realmente evoluirmos, como todos queremos, nós temos que entrar em contato com a sombra, com esse elemento denso, com essa névoa que acaba nos obnubilando, que acaba nos tirando da verdade. Porque todos nós temos uma ideia muito boa e grandiloquente a nosso respeito. Nós nos achamos capazes de várias coisas. Nós nos achamos incapazes de, por exemplo, sermos assassinos, de cometermos o mal, de sermos violentos e até mesmo cruéis. Mas existe uma lei, que é a lei da destruição, que é o próprio arquétipo do mal, né? Que faz parte do desenvolvimento humano. E quanto mais imaturos que somos, mais essa violência, mais essa crueldade vai estar presente. Então, o convite, analisando essa obra do Dostoiévski, Crime e Castigo, é justamente nós refletirmos acerca das atitudes do personagem Raskolnikov, jovem estudante russo, que acaba assassinando uma senhora, e podemos observar em que aspectos isso está no nosso cotidiano, no coletivo, e que acabamos inconscientemente aduzindo isso, ou seja, favorecendo essas situações e não rompendo com o ridículo do coletivo, e em que aspectos principalmente isso está dentro de nós. Onde está a nossa violência? Onde está a lei da destruição em nós mesmos? Quando temos rompantes de ira, quando nos excedemos, seja no trato com o corpo, ou seja no trato com o nosso semelhante. Onde está essa ira? Da onde ela vem? Para onde ela vai? Quais são os aspectos doentios e sombrios que nós temos em nós mesmos? Ou seja, que acabamos reproduzindo e não nos damos conta porque nos é desagradável. E isso é um aspecto da sombra. Por ela ser inconsciente, ela se torna algo extremamente desajustável, algo extremamente desagradável. E quando pegos em surpresa, quando somos pegos por esses aspectos, nós ficamos muitas vezes envergonhados, nos sentimos humilhados e atrapalhados. No primeiro momento sequer reconhecemos. Então aí nós vamos percebendo, continuando essa obra, que é um livro que se divide em 6 partes, então nós estamos na parte 2, né? Nós vamos recebendo e percebendo o desenvolvimento do Raskolnikov após cometer esse crime hediondo de assassinar tanto aquela senhora agiota quanto a sua irmã. Ela estava na hora errada, no lugar errado, que é o que a Joana de Ângeles vai trazer. O indivíduo cruel, o sociopata em potencial, muitas vezes se vinga da sociedade, muitas vezes não escolhendo premeditamente, de forma premeditada, as suas vítimas, mas são pessoas que estão na hora errada, no momento errado. E foi o que acontece com essa irmã dessa velha, que ele chama de velha, essa velha agiota, que ele falava tão mal, difamava os estudantes, né, acabam arquitetando quais foram as possibilidades do crime, quem será que matou, ele vai ouvindo nos bares, e aquilo vai alimentando ainda mais, né, as fantasias do nosso personagem. Então, ele começa a ficar confuso após esse primeiro momento, obviamente. Ele cai de cama, ele tem febre, ele começa a delirar. Ele começa a ficar numa atitude ambivalente, vou lá, vou confessar meu crime, não vou confessar meu crime, vou esconder tudo. Ele perde as forças, começa a ficar no estado febril, no estado de agitação, depois se recupera, vai para um bar, tem acessos de risos imotivados, ou seja, ele está claramente no episódio psicótico, onde o inconsciente rompe, e ele começa a agir de uma forma esquisita, extravagante, ou seja, a consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, está lá dizendo, por mais que racionalmente ele vá dizer: olha, é uma pessoa que roubava dos estudantes, nós precisamos muito mais. Existe outro lado dele que vai dizer exatamente o oposto: não matarás.
não pode matar. Então nós não somos criados para sermos assassinos. E assim Raskolnikov vai adoecendo naquele inverno russo. E ele pensa, eu vou jogar tudo fora. Então ele pega as coisas, as provas, os vestígios que seriam do assassinato e coloca num terreno baldio embaixo de uma pedra, joga fora alguma das coisas. Ele percebe que a sua meia está ensanguentada e que existe um rasgo da roupa que tem sangue. Ele coloca mesmo assim aquele elemento viscoso com sangue da meia. Ele se prende a ela. Ele sabe que se alguém olhar para aquilo, vai saber que ele foi o culpado. Para piorar, porque existe todo um sarcasmo do destino, chega uma intimação da polícia. Ele vai lá, ele desmaia, ele passa mal, descobre que não, que é uma intimação dos gastos que ele tem feito. E qual não é a surpresa que chega uma correspondência da sua mãe? A sua mãe lhe ajudando financeiramente com 35 rublos. E ele fica satisfeito, mas não tanto, porque na verdade ele não consegue mais estar conectado, uma vez que ele rompe essa couraça moral de matar alguém. Então nisso ele começa a rir sem ter motivo e diz: tudo isso é convencional, tudo é relativo, tudo isso são apenas formas. O riso foi imediatamente substituído pelo desespero. Olha esses elementos que entram em briga dentro dele, né? É péssimo que eu esteja quase delirando. Posso soltar alguma bobagem. Eu só quero que acabe logo. Então existe um instinto de autopreservação dele, né? Que acaba fazendo que ele tenha, na verdade, medo de ser pego, de ser preso, de ser descoberto, né? Mas ao mesmo tempo uma ambivalência cínica. Ele vai dizendo coisas, ele xinga as pessoas, ele grita e tem um prazer em fazer isso, né? Como se estivesse fazendo isso contra ele mesmo. E assim vai se desenvolvendo, ele vai ficando falso perante a sociedade, ele vai criando um verniz social. Então aqui ele vai trazer, olha só como ele se vitimiza na página 116 dessa edição. Perdão, capitão, começou ele bastante à vontade, dirigindo-se subitamente a Nikodim Fomitch. Ponha-se no meu lugar. Estou disposto até a pedir desculpas a ele, se eu tiver lhe faltado o devido respeito. Sou um estudante pobre e doente, esmagado, foi assim que ele disse, esmagado, tá entre parênteses, pela pobreza. Sou um ex-estudante, porque hoje não consigo me manter, mas vou receber dinheiro. Tenho mãe e uma irmã numa província, elas vão me enviar e eu pago. Minha senhoria é uma mulher bondosa, mas ficou tão furiosa por eu ter perdido as aulas que dava e entrado no 4º mês sem pagar aluguel que não me serve mais nem o almoço. Não entendo de maneira nenhuma que letra é essa. Agora ele está me cobrando através dessa tal carta de crédito. E isso quer dizer que eu vou pagar? Imagine o senhor, né? Ele está falando com o escriturário. E na verdade, gente, ele está fingindo aquele vitimismo, aquela coitadeza, na verdade tentando ganhar tempo, tentando iludir aquelas pessoas. E a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela vai dizer justamente sobre esses indivíduos que cometem esses atos de violência, de muita selvageria mesmo, de agressividade, um aspecto de truculência e também essa falsa carapaça de entender, de empatizar com outros. Na verdade, essa pessoa não está empatizando com ninguém, ela está preocupada com ela mesma, ela está preocupada em conseguir os meios, geralmente, os fins realmente vão justificar os meios. Então, essa pessoa vai fazer tudo isso para seduzir, para conquistar aquilo que quer. Na verdade, não está dando, né? Pode até circular nesse meio social, mas não está dando uma grande importância a isso, não. Então, assim, ele vai continuar, né, falando e enterrando as provas e depois de 4 meses ele vai procurar o seu amigo, que é o Razumikin. O Razumikin, ele é um estudante muito generoso, que já aparece na primeira parte, né, e que justamente ele está disposto a ajudar o nosso personagem. Só que ele, num primeiro momento, quando encontra o amigo,
ele começa, não fala coisa com coisa e vai embora. E o Razumik fica estupefato, o que está acontecendo? Percebe que o amigo não está nas suas faculdades mentais, vai atrás, cuida dele, né? E ele e o médico local que chama. E dão os melhores travesseiros para ele, tentam alimentar, né? Ele realmente entra num processo de delírio. Ele começa a delirar, inclusive ele começa a criar coisas de que estão invadindo a sua casa, a sua pensão, que pessoas estão gritando, e começa a delirar mesmo, e começa a ver coisas onde não tem, né? Então, eu fico pensando assim, enquanto estava lendo, que se ele tivesse procurado esse amigo antes, pela sua necessidade financeira, esse amigo ele estava dizendo, para esses estudantes, né, que têm dificuldade de manter, de custear os seus estudos, nós estamos fazendo algumas traduções, você pode ajudar de repente, né? Mas nada, naquele momento de azedume, nada que fosse dito, talvez o Raskolnikov aceitasse, porque ele já estava naquela ideia mórbida e sórdida dele. E nós ficamos pensando também o quanto que o self está desvinculado do ego nesse momento. Porque o ego, ele se vitimiza, ele se endurece e todo aquele potencial divino que vai de encontro ao medo, ou seja, quanto mais corajosa uma pessoa, né, mais ela está acessando elementos que a protegem. Então o medo, ele fala contra isso, ele estava completamente amedrontado e indignado com a sua pobreza, ou seja, a revolta, né, que faz com que esse elemento da lei de destruição venha à tona. Ele acaba escolhendo, então, por esse caminho, com esse potencial horrível que tem dentro dele, né? E algumas semelhanças de coisas vão acontecendo. Muito bem, então nós vamos continuando aqui. Vão acontecer coisas, né? Ele entra em contato com esse amigo dele, o Marmelov, alcoolizado, ele morre alcoolizado na frente de uma carroça, os cavalos passam por ele, então tem uma cena trágica, ele levando o corpo, ele tem a ímpetos de generosidade, né? Nós vamos ver isso, ou seja, o personagem ele não é totalmente mau. Ele tem ímpetos de generosidade, ele paga, ele pensa, ele quer ajudar. Então, isso somos nós. Nós não somos totalmente ruins. Um assassino, ele não é tão somente um assassino. Ele tem generosidade, isso pode estar inclusive na sombra, né? Então ele tem aqueles ímpetos de ajudar, ele se compadece, ele tá ali naquele submundo, vendo aquelas crianças esfaimadas, vendo aquela mulher tísica, mas forte, que tá olhando de frente para o problema, e realmente essas partes estão dentro da mesma pessoa. Nós somos tudo isso, nós somos um assassino e também somos o generoso, né? Então, vamos continuar o livro, passando por tudo isso. O Luzhin, que é o cunhado do Raskolnikov, o procura. E o Raskolnikov já estava muito bravo com essa ideia dele casar com a irmã, de viver de favor, então tem essa moral, eu não preciso disso, aquele orgulho, né? Mas ao mesmo tempo é capaz de assassinar alguém por um dinheiro, que foi uma coisa tão irracional que ele mal conseguiu usufruir do seu roubo, ele esconde, ele se livra, ele fica estupefato, né? Depois ele recebe a ajuda da mãe, ele já não se preocupa mais com dinheiro. Então é uma tendência totalmente irracional. Ele aniquila, assassina aquela senhora, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa do orgulho. Chega ali o cunhado, ele distrata o cunhado, manda longe, ironiza, né? Então ele realmente está tentando e quer que todos estejam longe dele. Porque o indivíduo que está encolerizado, que está ferido, ou seja, a culpa por trás dos transtornos psiquiátricos que a Joana de Ângeles sempre traz, ele acaba ficando mais animoso frente à sociedade, frente às outras pessoas. Então, ele acaba confessando, numa desses momentos de ira, ele acaba dizendo, né, para um dos personagens que ele é o assassino. Então, no meio do delírio, ele mesmo acaba... Ou seja, tudo aquilo em que racionalmente ele estava se escondendo ou se motivando, que era pegar o dinheiro ele já não dá conta, né?
Não ser preso, ele já não se importa, porque no delírio ele confessa. Então, a sua honra, o seu orgulho, talvez a vaidade, mas ele oscila. Então, há um enlouquecimento do personagem. Então, aqui, eles têm uma discussão sobre ética, o Raskolnikov e o Luzhin, né? E toda essa questão das políticas, que se a gente não cuida, nós acabamos sucumbindo, né? A cólera, tudo isso que, na verdade, o nosso inconsciente delega e usa como simbolismo para justificar as nossas explosões, os nossos excessos, né? E, na verdade, por trás tem toda essa sombra que é mal cheirosa, que é uma coisa que ninguém quer ver, que é uma coisa que nós não temos consciência e por isso nos mete tanto medo, né? E ao mesmo tempo aspectos generosos, aspectos que na verdade não fazem sentido. E é isso, gente, a sombra ela não faz sentido. Ela não faz sentido por quê? Porque ela é inconsciente. Então, na verdade, não faz sentido para o nosso ego, nesse sentido. Racionalmente, nós não conseguimos explicar qual foi a vantagem de cometer o assassinato. E ele pode parar e dizer que quer cometer um assassinato, que fez porque devia, porque ele não tinha outra saída, mas no romance nós vamos vendo que existem inúmeras saídas, não só uma, como várias. Ele ia receber ajuda da mãe, ele podia ter recebido com mais humildade o cunhado, ele podia ter aproveitado a ajuda do amigo. Tem pessoas que se importam por ele, aqui fica claro no livro, né? Tem um médico, tem esse estudante que fica o tempo todo do lado dele, cuidando dele, e ele, né, totalmente lunático, falando impropérios. Então nós podemos perceber como existem possibilidades e como quando somos tomados, nós escolhemos aquelas que levam esse arquétipo do mal, que levam à destruição, levando em consideração que o amor constrói, né? E no Psicologia da Gratidão, a Joana de Ângeles vai dizer justamente isso. Vai dizer que o amor é uma força ativa, ou seja, ele vai contra a inércia. Não basta não fazer o mal, tem que ter vontade de fazer o bem, porque aí o ser procura forças dentro dele mesmo e da própria vida. Então aqui, na questão da crueldade, no capítulo 9 do Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles vai trazer que muitas vezes tem uma ausência de amor real na infância e que aquela criaturinha vai acabar se vingando no pai, na mãe, inconscientemente, mas na sociedade, vai estuprar, vai matar, vai fazer horrores para se vingar, na verdade, dessa falta de amor. E na raiz dessa crueldade, ela vai trazer que existe um transtorno profundo da personalidade. Então, muitas vezes o crime não foi desvelado, e ficando no agressor as marcas do sentimento perverso que ora ressumam em crueldade. Cada vez vai ficando mais alienada, quanto mais distante eu tô, quanto mais ferida está a minha consciência, mais eu vou ficando alienado, mais eu me fortaleço nas minhas defesas. O ego vai se fortalecendo justamente para ele não ser descoberto, e eu vou me tornando sim uma pessoa cruel. Então, mesmo quando num ambiente econômico bom, essa pessoa ela vai ficando perversa, ela vai desenvolvendo a inveja, a amargura, né? Em alguns quadros de esquizofrenia, o paciente totalmente destituído de sentimento de culpa ou de consciência de dever mantém-se impassível diante do mais tenebroso comportamento que se permite. Então faz horrores e não tem esse senso crítico de saber, né, que está fazendo algo ruim contra o outro e contra si mesma por seguinte. Então, aqui são pessoas cruéis, né, que muitas vezes são sagazes e rápidos no raciocínio, como é o caso do Raskolnikov. Alguns psicopatas, eles não fogem do convívio social. E tem a questão 752 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E a resposta é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. E a Joana vai falar que o arquétipo do mal é justamente esse instinto de destruição in natura. Quais são as terapias para a crueldade?
Praxiterapias, terapia ocupacional, quando a pessoa ela está concentrada em algo, dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar. Então eu não estou pensando naquilo de ruim que está vindo tão forte, né? Muitas vezes as sinapses neuronais estão alteradas, tem que trabalhar com farmacoterapia, terapêutica de passes, orações, aromaterapia, né? Então, olha que interessante isso. Isso aqui fala a respeito de todos nós. Todos os indivíduos, compreensivelmente com as suas exceções inevitáveis, experimentam uma que outra vez ou com certa insistência repentinas crises de crueldade quando são agredidos, maltratados ou discriminados. Então acho que é importante a gente pensar nisso. Quando nós somos agredidos, maltratados, discriminados, nós temos sim esse rompante. Nós temos sim um assassino em potencial dentro de nós que pode se expressar de uma ou de outra forma conforme mais nos exercitamos moralmente. Então, nessa segunda parte do crime e castigo, eu quero levar em consideração, encarando toda essa sombra que permeia nosso mundo interno, externo, né, e a própria sombra que o autor traz do personagem do livro, como nós temos características mescladas dentro de nós. E como é necessário o amor, o auto-perdão, para entender e suportar o fato de que nós somos capazes de atitudes terríveis. Nós somos capazes de matar, de assassinar, de abortar, de drogar, de seduzir, de maltratar. Enfim, nós somos, todos nós nesse nível evolutivo que estamos, temos um potencial de crueldade. Mas a terapia é eficaz como todas as outras, a oração, a vigilância, as praxiterapias, ou seja, se manter ocupado e vibrando no bem, são aqueles amuletos espirituais que temos alcance, né, e que a Joana de Ângeles vai trazer aqui. Mas vamos continuar depois, à medida que o romance anda, gostaria de trazer outros aspectos deste e de outros livros. Fiquemos todos em paz, vibrando pelo Pai Maior, e na certeza de que, embora as nossas dificuldades e os nossos defeitos, existe um acréscimo de misericórdia que aparece em torno de nós na própria vida, basta que tenhamos olhos para ver. Fique em paz.